Abra comigo em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Versículo de número 10. Deus nos ama e tem cuidado de nós. O nosso Deus é aquele que cuida de cada momento, de cada situação. Ele cuida de todos os episódios da minha vida e da sua vida. E o nosso Deus é um Deus agricultor. É um Deus que trabalha em nós e por nós. A Bíblia diz em Isaías 53 que Deus enviou a sua mais poderosa, mais doce, mais linda, mais perfeita semente, chamada Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim no versículo 10: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá sua posteridade, aquilo que virá depois, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Novamente o versículo 11, a parte A. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Amém? Podemos assentar. Hoje nós vamos falar sobre a maior de todas as sementes. Um dia, na plenitude dos tempos, Deus percebe que a terra estava totalmente contaminada. A terra murchava e sofria por causa de seus moradores. Então Deus, em seu grande e infinito amor, Ele entregou Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Quando nós fazemos menção que aquele lugar que Jesus Cristo ocupava na cruz era meu e seu, porque o Senhor Jesus foi para a cruz sem conhecer pecado. E ali estava o unigênito do Pai, o único de sua espécie, o único Filho de Deus, derramando a sua vida em favor de mim e de você, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser o fruto deste trabalho, como você viu na parte A do versículo 11, que Ele veria, olharia para você amando, olharia para você perdoando, olharia para você crescendo, sendo restaurado, melhorando, dando frutos, e se alegraria. O que alegra a Deus não é a uniformidade de tudo aquilo que Ele criou. O que traz alegria para o Senhor, diz em Jeremias, são as obras que Ele tem feito em minha vida e em sua vida. Isto é o que agrada ao Senhor. Quando Deus olha para você e vê o fruto do amor dEle, o fruto da obra, quando Jesus olha para você e vê o fruto do sacrifício dEle, Ele olha e diz: valeu a pena, valeu a condenação, valeu o pesar, valeu o sacrifício. E Deus, Ele é um grande investidor. Ele é um grande agricultor. Eu quero ler com vocês alguns versículos, se você quiser abrir comigo. Em Isaías capítulo 27, versículo 3. Eu só quero fazer menção de alguns textos, só para você entender Deus como agricultor. Isaías capítulo 27, versículo 3, Deus diz que Ele tem uma grande vinha, falando de Israel. Ele diz assim, vamos ver o versículo 2, Isaías 27, 2.
Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. E eu, o Senhor, aguardo, e eu cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. O Senhor aqui diz que Ele tem uma vinha, e que Ele não é só possuidor da vinha, mas que Ele também é o vinhateiro. Que Ele é o guardador, Ele guarda o que Ele planta. Quando Ele semeia algo na minha vida e na sua vida, Ele protege o que Ele tem semeado, e Ele guarda de tal maneira aquilo que Ele tem semeado dentro do seu coração e dentro da sua vida. Ele diz assim: eu tenho semeado em seu coração coisas grandes e firmes, e sou guardador dessas coisas. Em João capítulo 15, versículo 1 e 2, vamos lá comigo. João 15, 1 e 2. O Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Aqui Jesus diz que o próprio Cristo se fez a videira para o coração de Deus, porque a primeira videira do Senhor Jesus, que é Israel, feriu, machucou, decepcionou. Então o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e o meu Pai é o lavrador. E meu Pai trabalha, meu Pai trabalha, meu Pai poda, meu Pai molda, meu Pai corrige a plantação que é dele. Aqui o Senhor Jesus, em João capítulo 15, versículo 1 e 2, falando do trabalho de Deus como agricultor, moldando, podando, transformando, convencendo, fazendo coisas que muitas vezes são desagradáveis aos seus olhos, coisas que às vezes é dura para você engolir, coisa que muitas vezes te deixa triste, te deixa abatido, mas Ele está cuidando daquilo que é dele. Ele não permite que você viva o que vivamos, que nós vivamos ao nosso bel prazer, mas Ele faz coisas das quais venha nos limpar, para que nós continuemos na videira e continuemos a frutificar, e não sejamos cortados como muitos que deixaram de frutificar por não aceitar a poda do agricultor. Aí então no versículo, em Marcos capítulo 4, o Senhor Jesus fala sobre Deus sendo um grande semeador. Vá lá comigo. Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. A palavra do Senhor diz assim, que saiu o semeador a semear. Marcos 4,14. E o Senhor Jesus, para explicar a parábola do semeador, Ele diz assim: o que semeia, semeia. Marcos 4,14. Abriram? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e atira, que foi semeada nos seus corações. O quanto nós temos visto pessoas receberem a palavra de Deus apenas a teor emocional. Ficam emocionados com a palavra, ficam tocados com a palavra, ficam constrangidos com a palavra, mas chega na hora de frutificar, não conseguem frutificar, porque a palavra não mudou seus princípios, a palavra não transformou seus pensamentos, a palavra não durou tempo suficiente para influenciar seu caráter, para mudar suas condutas. Quantas vezes a palavra de Deus é semeada e cai à beira do caminho, cai em corações que se alegram momentaneamente, que fazem festa com a palavra, que se iludem, achando, pensando, formando, mas não conseguem entender que é necessário que exista a recepção à palavra de uma forma total. A palavra não pode apenas ser a teor emocional. Você não pode só gostar da palavra, ficar entusiasmado com ela. Ela tem que constranger você, entristecer você, mudar preceitos, conceitos, mudar atitudes na sua vida. E o Senhor Jesus, explicando a parábola do semeador aos seus discípulos, dizendo que alguns recebem a palavra apenas a caráter emocional. E quando vêm as provas, e quando vêm as dificuldades e as tentações, eles simplesmente não têm condições de obedecer. E ele continua dizendo,
Versículo 16: e da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Senhor Jesus, existem pessoas que recebem a palavra de Deus e já de prontamente dão aqueles frutos temporãos, aqueles frutos que não são verdadeiros, e depois quando vem a situação difícil, eles simplesmente não dão conta do recado. E ele continua a explanar, ele diz: outros caíram em espinhos, ele diz no versículo 18, os quais ouvem a palavra, versículo 19, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entram, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tudo que Deus quer ao semear a palavra dele no seu coração, no meu coração, é que nós demos frutos. Porque Jesus ensinou isso por meio da obediência. Jesus obedeceu à vontade do Pai e por isso frutificou a obediência. A maior de todas as sementes é a obediência. Se você perguntar o que Deus quer de mim, e muitas vezes você fica floreando, fica inventando, fica devaneando, em uma palavra você mata qualquer dúvida e questões que você tem, o que Deus quer, o que Deus espera de você, só obediência, porque o resto Deus fez, os demais Deus faz, é só obediência. É só que sejamos capazes de obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele nos ordena. Mas a palavra, quando ela cai no coração, ela não é capaz de criar um caráter obediente. Ela não é capaz de construir uma conduta de obediência, porque ela se envolve com as emoções de quem recebe, e não com a mente, e não com o caráter, e não com o raciocínio, e não com princípios. E o Senhor Jesus diz assim, que existe um bom terreno. Versículo 20. Esses são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Todos darão fruto, 30, 60 ou 100. Todo aquele que tem a palavra de Deus, ele pode não conseguir frutificar inicialmente 100. Ele pode não conseguir frutificar inicialmente 60, mas ele começa pelos 30, e ele vai galgando, e ele vai crescendo, até chegar aos 60, dos 60 ele passa para os 100, até chegar à plenitude da frutificação. Aqui é a lavoura do Senhor e parte dela. Alguns têm frutificado 30, outros 60, e outros já estão alcançando o maior alvo e auge de frutificação, que é geral, 100, absoluto, concreto. E a maior semente que você pode plantar na sua vida é a obediência. Eu quero que você vá comigo em Levíticos capítulo 26. Esse é o texto da nossa mensagem. Eu li alguns outros textos e tem muito mais, Levítico 26, para você ver sobre Deus sendo um semeador, tratando com a terra, sabendo lidar com a terra, sabendo lidar com você. Diga: tudo que Deus espera de mim é obediência. Aí você diz: pastora, mas não é fácil. Quando você briga com o seu coração, não é fácil. Quando você disputa com a sua vontade, não é fácil. Quando você disputa com os seus pensamentos, também não é fácil. Existe uma maneira que obedecer se torna fácil. É o que o apóstolo Paulo ensinou. Eu estou morto para o mundo, e o mundo para mim. Enquanto você não entender que cristianismo é morte, não vai ser fácil obedecer. Enquanto nós não entendermos que o que Deus espera de nós é que nós consigamos a obediência por meio da renúncia e da abnegação. Um cristão nunca conseguirá obedecer, nunca, se ele ainda estiver aliançado com o seu eu, com o seu coração, com os seus interesses
e com a sua própria vontade. Enquanto nós não entendermos a matemática de Deus, que é você morrer para si, que é você renunciar à sua vida, renunciar aos seus interesses e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e Deus vai cuidar do resto, porque o primeiro é o reino, o resto é o resto. Ele vai cuidar de tudo, Ele é Senhor para isso, e Ele faz promessas para quem obedece, e promessas para quem não obedece. Mas eu e você não queremos estar enganjados naqueles que recebem promessas porque são desobedientes. Não, eu quero as promessas para aqueles que obedecem, porque essa é a minha vontade, essa é a sua vontade. Foi para isso que nós somos nascidos de novo, para obedecermos a Deus. Foi para isso que você foi gerado. Foi para isso que o Senhor Jesus plantou em você uma semente incorruptível, chamada a palavra de Deus, para que ela gerasse essa confiança que nós daremos conta de sermos obedientes. Levítico 26, versículo 3, promessa aos obedientes. Diga amém. Quem sabe nós, olhando e analisamos tudo o que está esperando por nós, fiquemos mais animados. Amém? Se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Eu preciso reagir favoravelmente, guardando a palavra e cumprindo, segurando-a no meu coração e transferindo em atitudes. Versículo 4. Então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Chuvas no tempo certo. Você sabia que não podia chover na hora errada e no tempo errado? E até hoje não pode. O lavrador tem que conhecer o tempo e as estações, para poder saber a época da semeadura de cada um das sementes. O Senhor faz uma promessa. Ele diz assim: tudo acontecerá no tempo certo. Você crê nisso? Se você obedece a Deus, o porquê você fica se afligindo, se condenando, preocupado, dissimulado, muitas vezes fazendo coisas lunáticas? Porque a coisa não está do jeito que você quer, porque a coisa não anda como você gostaria. Se você está na obediência, se você obedece a Deus, todas as coisas acontecerão no tempo certo. O fruto que você quer e almeja acontecerá no dia exato, na hora certa. Deixa Deus trabalhar. Às vezes você obedece a Deus e as coisas ainda não estão como você gostaria. Mas você leu aqui, olha, no versículo de número 4, a chuva vai ser no seu tempo, a terra vai dar a colheita no seu tempo, a árvore do campo dará o seu fruto na época do fruto. Quando você confia em Deus, quando você obedece a Deus, você não precisa ser um imediatista, você não precisa ser uma pessoa desesperada, você não precisa ser alguém desequilibrado que coloca os pés pelas mãos, alguém que toma atitudes precipitadas. Quando você obedece a Deus, confia que o que Deus está fazendo é o melhor para você, mesmo que você não esteja gostando, mesmo que não é o que você esperava, mesmo que não seja da maneira que você esquematizou. Confia naquele em que você rendeu a sua vida, naquele em que você rendeu a sua alma. As coisas acontecem no devido tempo, e não é no meu relógio, e não é no seu relógio, é no relógio de Deus. Às vezes você gostaria que alguém fosse como você gostaria que fosse, mas você mal sabe que Deus está usando os males daquela pessoa para te moldar, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas coisas que ainda não são como você gostaria, porque essas coisas estão contribuindo diretamente para a formação do seu caráter cristão, para que você possa frutificar aquilo que Deus espera que você frutifique. E muitas vezes nós nos revoltamos e queremos, e gostaríamos, e desejamos, sendo que o Senhor diz: se você me obedece,
Fique tranquilo e calmo. Agora, se você não me obedece, você tem que ficar desesperado. Mas se você me obedece, as coisas acontecerão no devido tempo, na hora certa, do jeito certo. Você não precisa ficar ansioso, porque nunca se viu um justo perecer. Você não precisa ficar desesperado, você não precisa ficar desequilibrado. Você só me obedeça e deixa o resto comigo. Eu sei o tempo adequado para todas as coisas que acontecem na sua vida. Já está tudo esquematizado. Porque o seu marido não muda, porque a sua esposa não muda, porque as agruras dele servem, as imperfeições dela servem para eu te moldar. É por isso que ele ainda não mudou. É por isso que ela ainda não mudou. Será que você não consegue entender que Deus faz uso de todas as coisas? Versículo de número 5. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na terra. Segurança, versículo 5. Planos concretizados. A debulha chegará à vindima a semeadura, então haverá uma coordenação de fatos. Tudo se encaixará, tudo dará certo. Diga: se eu obedeço, tudo vai dar certo. Só que o dar certo, às vezes, ele tem uma conotação meia pejorativa, porque às vezes o dar certo para alguns é que as coisas aconteçam como ele esquematizou e como ele planejou, não é mesmo? O dar certo de Deus é as coisas acontecerem conforme o esquema dele, a escrita dele, o plano dele, nem o meu nem o seu. Ele diz assim: tudo vai acontecer. Tudo vai funcionar. Você vai criar uma coisa, essa coisa vai dar certo. Você vai pôr a mão em outra, outra vai funcionar. Você vai planejar algo, algo vai chegar ao fim. Só que no meio dessa jornada, haverá momentos em que você olhará e você vai dizer: mas eu estou em obediência, mas será que isso vai dar certo? Parece que vai dar errado, parece que não vai funcionar, parece que... Todos os seus planos, todos os projetos que Deus colocou no seu coração, se você obedecê-lo, nenhum deles se frustrarão. Nenhum. Todos os seus sonhos, toda a sua busca, tudo que você guarda, como você canta, que você guarda a palavra e guarda a promessa, nenhum deles cairão por terra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Os inimigos podem se levantar, podem dizer que não, a circunstância pode ser desfavorável, mas aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Agora, se você fica desesperado e você deixa se levar pela sua ótica humana, você vai sair da única semente da qual você não deveria perder, que é a obediência. Em todo esse sistema de transição, de quase está dando certo, quase está funcionando, será que vai? Tudo que você não pode abandonar é a obediência. Mas eu não quero perdoar, mas eu não quero amar, mas eu não quero andar a segunda milha, mas eu não quero virar face, mas eu não quero. E aí você olha e vê quanto privilégio para quem obedece. Mas eu não quero ser santo, mas eu não quero isso, mas eu não quero aquilo. Deus quer uma aliança com você. E a única aliança que Deus tem com o seu povo é quando há obediência. Quando existe obediência. E só o humilde consegue obedecer. Quem não é humilde não consegue obedecer. Porque a obediência é você matar a sua vontade. É você dizer não para o seu querer. E dizer sim para Deus. A palavra do Senhor continua. Versículo 6. Também darei paz na sua terra. Diga comigo: paz. A paz tem preço. Quem já passou por momento de turbulência? Meu irmão, a paz não tem preço. No entanto, que o apóstolo Paulo ensina que a paz é guardiã do coração e dos sentimentos.
E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não há preço para paz. Você pode estar debaixo de uma choupana. Se ali tiver paz, é o melhor lugar deste universo do que você estar numa casa, uma fabulosa, e não tiver paz. É horrível. A falta da paz é inafiançável. E o Senhor diz: vocês terão paz, dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Você sabe qual era o medo da época? Na época, o que era que os filhos corriam riscos? De sair para fazer uma jornada, de ir até um lugar, levar para o pai que estava no campo e ser pego por um animal. Esse era o medo da época. O Senhor diz assim: eu vou guardar os seus filhos do perigo, eu vou guardar vocês dos perigos da terra. Aquele que obedece tem a sua família protegida, tem a sua família segura e guardada. Será que quando o diabo te incita a desobedecer, você não pensa nos inocentes que dependem da sua obediência? Daqueles que estão debaixo da sua autoridade espiritual e que precisam ser protegidos e guardados de todas as situações e ferramentas nocivas que existem na terra. O Senhor diz assim no versículo de número 6: eu quero dar paz para vocês, eu quero que vocês durmam seguros, que vocês tenham sono do justo, dormem tranquilo, estejam tranquilos. O Senhor diz: vocês não terá quem bota medo em vocês, quem coloque medo em vocês. Vocês não terão sustos. Obedeça a minha palavra e vocês não terão temor. Vocês não serão assombrados. E ele ainda continua dizendo: eu vou fazer cessar tudo aquilo que faz mal. Não haverá guerra na vossa terra. Sabe, irmãos, a sua obediência traz segurança à sua vida. Se o diabo pudesse tocar num fio de cabelo de sua cabeça, você não imagina quantas doenças ele traria para a sua cabeça, para a sua vida. Se o diabo pudesse mexer num curso da sua vida, o que protege você é você estar aliançado com Deus. O que hoje te faz um desobediente? Um relacionamento antes do casamento, um acesso a um site pornográfico, uma conversa escondida em uma situação lá no computador, uma falta de perdão, uma falta de amor, uma inveja que você tem de um irmão, a língua sua que é maledicente, que fala mal do seu irmão. Gente, que prazer é esse que as pessoas têm de falar mal dos outros? Isso é... eu vou morrer sem entender. Você foi gerado para abençoar. A pessoa acaba de abraçar o outro e fala mal dele para você. Ele abraçou você? Cuidado. O próximo, o assunto vai ser você. O que te faz um desobediente? O que te faz uma pessoa que fica sem tudo isso aqui, ó? O que te faz? O que nos leva a entrarmos num quadro de desobediência? Você cobiça? É a cobiça? É as conversas suas com suas supostas amigas, falando mal do marido, paquerando, cobiçando tantos homens contra as mulheres, porque hoje em dia está parecendo que está meio igual a mulher e o homem, né? Mulher está dando de ser também sem vergonha. O que é que te faz desobediente? O que é que te faz trazer maldição para a sua família? Suas conversações torpes, suas cobiças, sua maledicência, aquilo que você faz que desagrada a Deus, que não tem nada a ver com Deus. O Senhor está dizendo: olha o que eu tenho para vocês. Olha as bênçãos, olha, Jesus diz: olha o que eu comprei para você na cruz, todos os benefícios para aquele que me obedece.
Hoje, você tem uma obediência a cumprir. Qual é? Qual será? Será o perdão? Será esquecer uma ofensa? Será esquecer o passado? Será deixar isso ou aquilo outro? Você que está namorando, deixar de afoguear-se no namoro, ou até mesmo de ter relações sexuais antes do casamento? O namoro que entra prostituição, os jovens já sabem o que é que entra depois? Pode falar. Entrou prostituição, entra o que, Rafael, depois? Adultério. Entrou prostituição, entra adultério, a porta está aberta. Aí tem que ficar zelando, tem que ficar vigiando, tem que ficar contornando, tem que ficar ali, porque deu brecha. A questão, santidade, santificação. Há tempo para todas as coisas. Respeite o tempo, obedeça a Deus. Diga não o que você sente, diga não o que você pensa, diga não às coisas erradas que você tem praticado e comece a fazer coisas que sejam frutíferas para a sua vida. Aí ele continua dizendo no versículo 7: quem obedece é forte. Diga glória a Deus. Você sabe por que quem obedece é forte? Por quê? Porque ele está debaixo de uma proteção de Deus, uma cobertura do sangue de Cristo. O Senhor diz assim no versículo 7: e perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100. Então um só vai matar 20. Olha o poder que Deus dá. Depois ele continua dizendo assim: e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Diga glória a Deus. Força. Quem obedece é forte. Tem que ser forte para viver nesse mundo. Não é fácil viver neste mundo. O próprio Jesus Cristo disse que eu e você teríamos aflições neste mundo. Não é fácil viver aqui. É difícil viver nessa terra. Ora é uma coisa, ora é outra. Uma hora é tribulação, outra hora é provação, outra hora é deserto, outra hora é vale, outra hora é enfermidade, outra hora é traição, é problema humano, é discussão, é desafio, outra hora é perda. Você tem que ser forte, senão você vai ser ou um murmurador ou um fracassado. De duas uma, vai ficar murmurando, reclamando a sua sorte, ou vai ser alguém que vai desistir facilmente de tudo. A obediência faz você ser forte, você enfrentar a situação de frente e dizer qual é o problema, qual é a situação. Por quê? Porque você está respaldado pelo sangue de Cristo, você está assumido por Deus. O obediente Deus assume, ele assume as regras, assume a situação, assume a vida dele. Quem obedece é assumido por Deus, por isso que é forte. Ele tem força e o impossível acontece na vida dele. Batalha humana, Deus está falando aqui de batalha humana, que 1 venceria 20 e 100 venceria 10.000. O Senhor está falando de humano e humanidade. Agora você vê os cristãos, porque um machucou, ele já fica todo frustrado, porque um falou uma coisa, porque o outro abandonou, porque o outro decepcionou. Pelo amor de Deus, quem é que deu a vida por você na cruz? Quem é que tem que estado com você todos os dias? Quem é que tem te amado? Quem é que tem habitado dentro do seu coração, sido Deus da sua história, o seu Emanuel? Não é Ele que te ama, não é Ele que te protege, não é Ele que te guarda. Vale a pena decepcioná-lo, magoá-lo e frustrá-lo por causa de uma condição humana? Espera para você sofrer quando for uma dor de verdade. Pior dor que existe, que o ser humano passa, não é só traição não, meu irmão. Não é o adultério que você passou não. Não é decepçãozinha não. A pior dor comprovada humana é a perca de um filho. Não existe dor pior do que essa. Você imagina, você que se desmancha com uma atitude humana, se um dia você passasse por a situação de perder um filho, não sobraria nem cinza e nem pó do seu cristianismo.
Espere para você sofrer. Se um dia acontecesse uma coisa dessa com você, agora você fica todo esmilinguido, todo fracassado, todo deprimido, todo dolorido, por causa de ofensas humanas, de situações humanas. A obediência nos faz fortes. Quando você obedece a Deus, você é forte, meu irmão. Você é forte ao ponto de sofrer dor de verdade e continuar servindo ao Senhor, como eu já vi. Isso é fé de verdade. Isso é cristianismo de verdade. Dizer: o Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, você pode até dizer que está doendo. Aí, você pode até dizer que está enfermo. Aí, você pode até ficar abatido. Mas enquanto isso, nós precisamos parar de frescura, não é mesmo? Uma pessoa faz uma coisa para você, dá a impressão que é o fim do mundo. É o fim do mundo para você. Que bom seria se fosse fim do seu mundo caído, do seu mundo caótico, do seu mundo perdido, do seu mundo mundanizado pela sua vida, e fosse o começo do seu céu, do céu que Deus tem para você, da graça que Deus tem para a sua vida. Que bom realmente se nós enterrássemos o nosso mundo e partíssemos para o céu que Deus tem para nós. A obediência nos faz fortes, e você consegue vencer ofensa, amargura, tristeza, de coração limpo, de cara limpa, olhando para Deus e dizendo: Senhor, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para dar a minha vida em devoção ao Senhor. Mas você não perdeu nada, não passou por dor nenhuma, já fica melindroso, já sai de cena. Já entra o demônio, já entra a velha criatura, já entra os males da alma. Quem obedece é forte e aguenta muita coisa. Aguenta. Sabe por quê? Porque a força que está em você não é humana, ela vem da cruz de Cristo. Versículo de número 9: e para vós olharei. Que bom ter os olhos de Deus sobre você, não é mesmo? Eu não quero ter os olhos de Deus na minha vida. Por quê? Tem alguma coisa que Ele vai ver que vai desabonar, que vai entristecer, que vai... E Ele diz assim: para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Vocês serão produtivos, vocês serão bênçãos. Onde vocês estiverem, vai acontecer a bênção. Vocês vão frutificar. O que eu tenho dado a vocês vai transformar em coisas maiores e maiores e maiores. Vocês vão se multiplicar. Vocês serão a bênção da terra. Versículo 10: e comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis para fora a velha, por causa da nova. Explica esse versículo para o seu irmão. Explica para ele esse versículo. Tem que tirar a colheita velha para pôr a nova. Tem tanto amor, tanta graça, tanta festa, tanta alegria, tanto poder, tanta prosperidade, tanta paz, que vai chegando mais da parte de Deus, que não tem onde pôr. Então eu vou tirando a velha e vou pondo nova, ou seja, a minha despensa sempre está renovada. Eu sempre tenho um amor fresco. Você sempre tem uma paz fresca. Você sempre tem uma alegria fresca, um ânimo fresco, porque está sendo renovado. Você tira a velha de tanto que tem, que a nova chegou e a velha não acabou. Só que tem cristão que não tem mais, não é época da colheita, ele não tem mais da velha. Não tem paz que recebeu há uns meses atrás, não tem ânimo, não tem mais. Tem gente que recebeu o ânimo domingo passado e já está sem. O que é que está acontecendo? Esse armazém deve estar furado.
Colheita velha. Você não pode ficar sem colheita na sua despensa. Não pode. Você tem que ter em abundância. Fartura. Suas sementes devem ser renovadas. Suas sementes devem ser vivificadas. Você já está colhendo a nova e ainda tem a velha. Deus está trazendo paz para você e você tem ainda a paz que Ele já te deu. Deus está trazendo novo ânimo e você ainda tem o ânimo. Não acabou ainda aquele ânimo que o Senhor me restaurou. O Senhor está trazendo amor para você e você fala: Deus, eu estou cheio ainda de amor. Deus está trazendo alegria, Deus está trazendo festa, Deus está trazendo força. E você diz: Deus, eu ainda tenho muito do que o Senhor me deu. O Senhor tira então o velho, põe o novo, meu filho. Tem abundância. Mas você vê alguns cristãos. Tem amor? Não tem, acabou. Tem paz? Não tem, acabou. Tem ânimo? Não tem, acabou. Tem força? Não tem. Tem paciência? Não tem. Tem humildade? Não tem. Cadê a sua colheita velha, meu irmão? Ela não pode acabar enquanto a nova não chegar. A sua colheita velha tem que durar até a colheita nova. Sua colheita velha não pode acabar. Às vezes a sua colheita nova não chegou ainda. E a velha já acabou. É um mau sinal. Antes de chegar a nova colheita, a velha tem que estar te sustentando. Você tem que ter abundância em seus celeiros. Antes da colheita nova vir, antes de Deus atribuir a você o que você precisa, o que vai te manter é a sua colheita velha. Vai vir provação antes da colheita nova. Vai vir dificuldades antes da colheita nova. E você vai precisar de alimentos. E você vai precisar ser abastecido. E você vai precisar de força. E você vai precisar de alimento. A colheita velha tem que te sustentar. Não pode acabar. As coisas que Deus te dá parece que vem num saco furado. Sua força acaba rapidamente. Sua paciência acaba num estalar de dedos. Seu ânimo evapora, sua alegria some. E não é época de colheita ainda. E o que você vai fazer? Murmurar, como todos fazem? Reclamar, achar que Deus não está do seu lado? Encontrar quem é o culpado para a sua falência? Onde está a sua colheita velha, enquanto a nova não chegou ainda? Onde é que está aquilo que Deus fez por você? Onde é que está aquilo que Deus moveu por sua vida? Aquilo que Deus levantou-se em seu favor? Onde é que está? Quem sabe a sua colheita nova ainda não chegou. A velha tem que te sustentar. A força que Deus te deu, o ânimo que Deus te deu, a alegria que Deus te deu, a paz que Deus te deu, é o seu sustento agora, enquanto a nova não chega. Você precisa dela. Deu para você entender que enquanto a nova não chega, a velha será o seu sustento. E quando a nova chegar, você vai olhar o Senhor e você vai dizer: Senhor, porque eu te obedeci, a velha não acabou. E eu ainda tenho a velha. Então o Senhor diz: filho, agora você pode tirar a velha. Pode desfazer dela, porque a nova está chegando. Você não sabe quando a nova vai chegar. Você não sabe quando o recurso de Deus vai chegar. O novo vai chegar. Então você precisa manter o velho. Aquilo que foi, aquilo que aconteceu. Você olha para alguns e o amor que Deus revelou se tornou em nada. O favor de Deus virou nada. A misericórdia de Deus desapareceu. A graça dele sumiu. E você diz: pelo amor de Deus, onde é que está o que Deus te deu? Onde é que está o que Deus fez por você? Você não viu o que Ele te fez o ano passado? Te arrancou das trevas, te pôs de pé, te sustentou. O que você tem feito com a colheita que Ele te deu? Quando é que você pode desfazer da colheita velha? Só quando chegar a nova, meu irmão. Versículo de número 11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se cansará, não se enfadará.
Traduzindo, eu vou gostar de ficar no meio de vocês. Eu vou gostar de morar com você. Eu vou gostar de ser seu amigo, eu vou gostar de conversar com você. Eu vou gostar tanto, 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 que o nome do meu filho será Emanuel. Deus convosco. Deus conosco. Deus comigo. Deus contigo. Eu vou gostar tanto, tanto de morar com vocês. Eu vou gostar tanto de conversar com vocês. De ter a vida com vocês. De abençoar vocês, de ajudar vocês. Que o meu filho vai se chamar Emanuel. E aí o Senhor Jesus diz: aquele que ouvir os meus mandamentos e os guardar, eu virei para ele. Eu e meu Pai. Eu habitarei nele. Eu estarei com ele e ele comigo. A obediência faz Deus ficar com você. Faz Jesus ficar com você. E quando o mundo te der solidão, você não se sentirá só. E quando o mundo te der angústia, você não ficará angustiado. E quando o mundo te der problemas, você não será um problema. Porque Ele gosta de ficar com você. Existem pessoas que te amam. Existem pessoas que gostam de você. Nenhuma delas se equipara e se iguala ao amor de seu Senhor. A pessoa que mais te ama na face dessa terra, que mais te ama, nenhuma delas chega às sandálias do teu Senhor. O amor dele é incomparável, inigualável, incontestável. Ele te ama de uma forma absoluta. Uma forma tal que Ele quis morar dentro de você. Tendo o céu, tendo as estrelas como chão. Ele quis morar dentro do seu coração e do meu. Ele diz assim: eu vou morar com vocês. Eu vou habitar com vocês. E eu não vou me cansar disso. Às vezes você fica tão cansado da sua vida, tão cansado, esgotado da sua rotina, dos seus problemas. E Ele diz assim: eu nunca me cansei de morar com você. Eu nunca me cansei de viver em seu coração. Eu nunca me cansei de ser seu amigo. Tem dia que nem você quer se ver, nem você gosta de estar com você. Ele diz assim: até nestes dias eu gosto de estar com você. A sua presença, a sua pessoa agrada a Ele. Por causa de você ou por mim, por causa de Cristo, o fruto de Deus, que fez com que eu e você fôssemos agradáveis a Ele. A única semente que vale a pena, que o fruto é completo, é a obediência. A maior de todas as sementes, a obediência. Hoje, no que você precisa obedecê-lo? Tem uma coisa hoje que você tem que fazer. O que é? Só você pode responder.